Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa 20ª edição do Yankcast, a segunda nesse formato de podcast. Eu sou Renan Salinas, fundador e CEO da Yank. E o formato desse podcast é a gente chamar colaboradores, principalmente os colaboradores da nossa empresa, para conversar e discutir, debater e resenhar sobre temas alternativos e também mais sérios, como desde cultura e até os temas mais softs que a gente vai falar hoje, que é Qatar 2022. E aqui comigo hoje estão o Rodrigo Alencar, que é o nosso arquiteto de soluções aqui na Yank, e o Rafael Guimarães, que é o nosso Sales Development. Pessoal, obrigado por terem aceito o convite, por estarem aqui hoje e bora resenhar um pouquinho aí. Se apresentem. Bora lá. Bom, prazer estar aqui. Agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho aí com vocês. Bom, como o Renan falou, meu nome é Rodrigo Alencar, sou o arquiteto de soluções aqui da Yank, né? Então estou auxiliando aí um pouco mais tecnicamente, né, o nosso time de comercial aí, de vendas, né? E é um prazer estar falando aí com vocês aí. Bom, pessoal, sou o Rafael Guimarães, como o Renan também falou. Prazer estar aqui, dividir essa resenha boa com vocês. Eu sou SDR, né, no nosso time comercial. Então, eu que faço esse primeiro contato com os nossos possíveis clientes. Que voz bonita que fica no microfone, hein, Rafa? Agora Acho deu que pra entender porque sai tanto agendamento assim. Depois eu vou dar até uma treinada aqui para ver se consigo outros tons. Gente, como eu tinha adiantado para vocês na nossa edição anterior, a ideia é que a gente alternar em formatos mais softs e também temas mais hard, né? E hoje a gente vai falar sobre Copa do Mundo, um tema que está em alta aqui nesse ano, principalmente no nosso país, né? Que é o país do futebol. E eu queria começar com uma pergunta polêmica, né? Brasileiro que torce para a Argentina deve ser executado ou não? Vamos lá. Ah, não pode, né, cara? Tem que ser deportado um cara desse. Não tem tem cabimento, cara. Não dá. Não tem condição. Brasileiro tem que torcer pro Brasil, né? Pô? Com certeza. O mínimo, né? Que a gente espera é o mínimo. Pelo menos na Copa, né? E eu tava olhando as estatísticas agora, falando um pouco mais sério, né, digamos assim. As casas de apostas estão apostando no Brasil. Então, Por incrível que pareça, a gente não ganha uma Copa há 20 anos, agora completou exatamente 20 anos, né? E o que vocês acham que tá trazendo à tona essa questão até as casas de apostas acharam que estão acreditando mais que o brasileiro, né? Que agora o Hexa vem. Vocês acham que realmente vem? Nós somos favoritos? acho que sim, cara. Acho que o Brasil sempre entra, né, como grande favorito, né, pelo futebol que a gente traz, né, sempre. E também pelos resultados, né, dos campeonatos, dos maiores campeonatos aí que a gente vê, né, principalmente a Champions League, né. A gente sempre tem brasileiros aí como destaque, né. Nessa última, né, Vinícius Júnior, o Rodrigo também jogaram um bolão, o Militão, o Casemiro, né. Então, acho que devido a isso, né, ao sucesso e ao destaque dos brasileiros nesse tipo de campeonato, né, de mata-mata, acho que sempre traz esse favoritismo também, né, pesa bastante. E sem contar o Neymar, né, os goleiros também, a gente tá com uma leva boa aí também, né, de goleiros aí de defesa também, então acho que devido a isso também, né. Eu concordo. Acho que a camisa pesa bastante, né? O fato da gente ser os maiores campeões, então a gente sempre vai entrar, né? A gente brinca, quando vê a amarela do outro lado lá fica complicado mesmo. Mas eu acho que a gente tá numa leva de bons jogadores mesmo em várias posições. E eu acho que também, dessa vez, não tem nenhum europeu também, né? Que são os nossos grandes algozes que estão, assim, nossa, muito, muito bem também, né? Se destoando muito. Né? Exato. Então acho que vai estar uma Copa bem equilibrada mesmo. E, de verdade, acho que dá para o Brasil ser campeão mesmo. O meu grande receio, uma coisa que eu tava pensando, é que o Brasil também nesse ano, 2018 também foi assim, talvez 2014 nem tanto, até tinha mais jogador que atuava no Brasil. A gente, de novo, está indo para uma Copa onde todos os titulares do Brasil são titulares absolutos em seus respectivos clubes na Europa. Qual será que foi o erro que a gente cometeu em 2018 que a gente não deve cometer agora esse ano? Tipo, será que foi o Tite que errou na integração do grupo? E será que ele aprendeu com esse erro? O que vocês pensam com relação a isso? Bom, eu acho que, assim, o Tite, ele é, na minha visão, um treinador um pouco teimoso, né? Assim, desde os tempos de Corinthians, então às vezes ele tem alguma ideia de jogo ou um favoritismo por um certo jogador e ele morre com essa causa. Então acho que isso prejudicou um pouco 2018. Paulinho, por exemplo. Né? Firmino estava muito bem, entrou todos os jogos muito bem e ele morreu abraçado com o Gabriel Jesus, por exemplo, que não fez uma boa Copa. Felipe Luiz entrou muito bem no Marcelo também, que tinha se contundido. E no jogo justo contra a Bélgica, ele tirou o Felipe para voltar com o Marcelo. Então, assim, acho que pesou um pouco, mas assim, no jogo contra a Bélgica, eu acho que a gente foi um jogo que o Brasil foi muito superior que a Bélgica. Assim, muito mesmo. Amassamos os caras, mas tem jogo que infelizmente a bola não entra e foi o que aconteceu. Em 2 lances eles fizeram 2 gols e tudo que a gente tentou acabou não rolando, né? Então acho que foi mais ou menos isso. Eu concordo. Acho que
é o engraçado do futebol, né? O futebol é gostoso por causa disso, né? Que às vezes no detalhe e nem sempre o melhor vai ganhar, né? Então, que nem o Rafa falou, a gente amassou, né? A Bélgica, pô, teve bola que não entrou em cima da linha, pênalti, né? Infelizmente não foi marcado. Aquela bola do Renato Augusto, né, cara? Pois é, cara. Quando era pra acertar, ele errou e aquela, que a gente até brinca, né? Que ele, quando não precisava, ele acertou. Mas é esses detalhes, né, cara? Então, tipo, teve um pouco de arbitragem ali, né? Na questão do pênalti. Infelicidade também, né? Do Fernandinho. Teve a questão que nem o Rafa falou, né? De às vezes morrer abraçado como jogador. Eu até entendo um pouco, porque o técnico ele é um pouco psicólogo, né? Também, né? Porque ele... o cara, não é porque ele tá ruim 1 ou 2 jogos que ele vai sacar, às vezes aquilo ali quebra o jogador total, ainda mais no campeonato, uma Copa do Mundo, né? Que são 7 jogos só, é um período curto. Às vezes você meio que acaba a carreira do jogador com essa tirada dele, né, do time titular. Então ele quis apostar um pouco mais ali pra ver até onde, porque se você até pegando, né, o Gabriel Jesus, pô, eliminatórias ele foi, acho que ele foi um artilheiro. Acho que ele foi artilheiro. O artilheiro com um gol a mais que o Neymar. Então, tipo, ele jogou muito bem as eliminatórias. A Copa ele realmente não foi tão bem, mas o Tite também mudou muito o esquema dele, né? Do que ele jogava na eliminatória, tudo bem, tem a questão de ter europeu, mas é aquela essência do Brasil, né, cara? A gente joga pra frente, né? Joga aquele futebol bonito. Não fala isso não, que a última vez que a gente foi pra cima foi 7 pros 7-1. caras. Não, mas aí... Vai, Tite, vai, Felipão, cara. confia. É que nem aquela resenha do Luxemburgo no Real Madrid. Tipo, tava ganhando de 1-0, ele foi lá, tirou o Ronaldo, porra. Os caras foram tudo pra cima. E o Zidane ainda deu toque. Falei, cara, você vai tirar o Ronaldo? Tipo, ele por mais que esteja cansado, ele vai segurar uns 2 lá na frente. E aí, aquele jogo contra a Alemanha, a gente foi sem o Neymar, que tava machucado. Aí os alemães já foi, pô, o Neymar não vai estar aqui, cara, vamos... Se eu não me engano, esse jogo a gente foi com 3 zagueiros, né? Sim, então, também. Entrou o Dante, no Davi lugar do... Luiz. Dante, Davi Luiz e Thiago Silva. Thiago Silva... Não, o Thiago tava suspenso, não jogou. Suspenso. Acho que foi 4, acho que ele foi no 4-3-3 mesmo. É. Ele colocou acho que o Bernardo só no lugar do Bernard, né, na verdade, sei lá, no lugar do Neymar só. Nas pernas. E aí, só ladeira abaixo. Mas aí ó, a diferença, né, abissal, né, cara, Neymar e Bernard, pô, não tem como, né, cara. Então acho que às vezes um jogador faz muita falta, cara. E será que a gente vai com um banco bom dessa vez? Porque, que nem você estava falando de 2014, né? Sim. O Neymar machucou, quem entrou no lugar dele foi o Bernard, que jogava muita bola, mas não dá, né? A nível de Copa do Mundo, não... com certeza. E hoje, se o Neymar machucar, quem que a gente tem ali nas posições dele? Richarlison é titular, né? Acho que o Vinícius Júnior faz a ponta esquerda, pensando no Neymar como ponta. Sim, mas tem o Neymar Rafinha como também. 10 ali, né? Tem o Coutinho, tem o Paquetá agora. Tem uma molecada boa. Tem. Então dá pra falar que a gente tem um banco melhor do Tem, que... bem melhor do que 2014, por exemplo. Acho que até melhor que 2018 também. Tá bem seleto ali no ataque, né? Tem o Rafinha, né, que tá muito bem. Começou muito bem no Barcelona, mas no Leeds já tava comendo a bola. Sim. Tem o Vinícius Júnior que, pô, sem comentário. O Antony também se lesionou agora, mas tava muito bem também. E deve dar tempo de ir pra Copa, acho, né? O Rodrigo, tem bastante gente, tem bastante opção do meio pra frente. Acho que a maior preocupação, na verdade, são os laterais, né? Que a gente não conseguiu uma boa renovação, assim, Danilo e Alexandro são ok, na minha opinião. Sim. Então acho que a maior deficiência dessa nossa seleção são os laterais. Porque o meio de zaga estão entre os top 5, os goleiros estão entre os top 5, o Casemiro como volante é entre o top 5, os meias, enfim, os atacantes. E aí você pega a lateral direita, tem o Dani Alves, que foi pro Pumas do México agora. Que não é um 76 anos, né? 76 anos, um futebol nada competitivo. Exato. E foi com o aval do Tite. Pelo que ele falou, ele pegou o aval do Tite antes de ir pra ir lá. Tipo, tô indo, vou continuar tendo chance na seleção? Vai, então eu vou. Realmente concordo com vocês, acho que tá... lateral tá complicado. Lateral tá feia a coisa, hein? Tá. E acho que ele ia pro Atlético Paranaense, né? Porque ele tava acertado, né, com o Atlético antes de ir pro Barcelona. Mas aí, pô, o Barcelona não tem como, né, cara? Não tinha dá. aquele passado dele, acho que ele queria se testar de novo na Europa e por isso que ele aceitou. Mas saindo de lá, com certeza ele ia pro Atlético. Mas como o Atlético teve a repatriação do Fernandinho, né? Pô, 2 caras idosos e, pô, extremamente o caros, maior salário, né? O maior salário da história do Atlético Paranaense vai ser do Fernandinho. Então imagina pagar mais um pouco pro Dani Alves. Dani não Alves. daria, né? Então acho que dessa vez o Atlético Paranaense fechou a porta pra ele, mas se não tivesse o Fernandinho, acho que ele voltaria. Ele seria bem melhor, pô. Jogando, né, com Libertadores, né, pelo Atlético Paranaense, teria mais sei lá, competitivo, eu acho que assim, isso não falando propriamente do Daniel, mas de outros jogadores também, por mais que hoje, né, antigamente assim, os jogadores paravam muito cedo, Sim. assim, 30, 32 anos. Hoje a gente vê jogadores com 36, 40, igual o Cristiano Ronaldo mesmo, 36, 37 anos, jogando em alto nível, Champions League e tudo mais. Mas assim, eu acho que chega uma idade que mesmo que o cara se cuide muito, mesmo que ele seja extremamente experiente,
meio que ele é atropelado, assim, dá mais. pela nova geração, fisicamente falando até, né? Então a gente vê muito isso. Por exemplo, o clássico Palmeiras e Corinthians, mesmo o Danilo, o volante do Palmeiras, engoliu o Renato Augusto. E o Renato Augusto é um dos melhores meias do Brasil, mas porque fisicamente se sobressaía muito. Toda hora que o Renato tentava fazer alguma coisa, o cara tava lá dando bote de novo. Então acho que é meio que isso do Daniel também. Ele já nunca foi um ótimo marcador, nem nos tempos bons dele no Barça. E agora com 37 anos, para ele correr, por exemplo, atrás de um ponta muito rápido de uma seleção europeia, vai ser complicado pra gente, se ele for o titular mesmo, se ele for pra Copa. Eu acho que uma coisa que tá faltando pra gente, talvez seja o Rafinha, que é um Kleberson, 2002. Você tinha um time ali que tinha Rivaldo, Ronaldo, nomes conhecidos, consagrados mundialmente. Aí do nada surge um Kleberson lá na ponta direita. O cara deu 2 passes na final e praticamente resolveu o jogo, né? Que no primeiro gol o Rivaldo pulou a bola lá. Mas é aquele cara que assim, não tem um destaque, uma notoriedade muito grande no futebol mundial. Aparece num jogo ali, o pessoal não conhece muito ele taticamente e ele acaba surpreendendo. A gente não tem esse jogador hoje. Penso que seja o Rafinha, mas talvez não seja tanto. Foi pro Barcelona agora. 6 meses Leeds, antes da Copa. No Leeds ele já se destacou, né? Agora no Barcelona. Mas acho que a gente ainda não tem um Kleberson, né? Pra chegar... É difícil. Até porque, assim, existe uma pressão muito grande, né? Por nós sermos o Brasil. Então, não dá muita margem para uma renovação, para o técnico, por exemplo, o Tite olhar e falar, cara, vou pegar os melhores do sub-20 de cada idade, de cada posição e vou colocar dentro do bolo, do grupo aqui, pelo menos, mesmo que não joguem, mas para se ambientarem, para sentirem o que é uma Copa do Mundo, para pegarem experiência com os mais velhos. Mas se o cara leva um centroavante sub-20 e deixa alguém de fora que não ganha a Copa, ele vai ser arrebentado. Então não tem como. Então tem que ir com o que tem de melhor, teoricamente. Mesmo assim, toda a convocação a gente vê várias discussões de que A ou B foi e outros não deveriam ter ido e tudo mais, com aquela confusão toda. Então acho que é bem complicado. No Brasil, a gente não, devido à pressão por ser Brasil, é muito complicado essa questão de renovação, assim, de trazer um cara meio desconhecido, principalmente para jogar uma Copa do Mundo. O pessoal sempre brinca, né, que toda convocação, todo brasileiro é um pouco técnico, né? O cara sempre tem algum ponto, não, esse cara não levaria, tem esse outro aqui que tá comendo a bola aqui, não sei o que e tal. Então, nessa fase de convocação, principalmente para um evento desse, né, uma Copa do Mundo. Então sempre vai ter uma crítica e também é reduzido, né? Eu vi uma apesar entrevista que aumentou, né? Eram 23, né? Acho que agora são 25. 25, né? 25 ou 26? 25 ou 26, é uma coisa assim. Então, eu vi até uma entrevista do Tite que ele falou exatamente isso. Ele falou, todo mundo fala quem que eu não devo convocar. Todo mundo fala quem eu devo convocar, mas vocês não falam quem eu vou tirar. Pois é difícil. Faz um pouco de sentido mesmo, né? A gente normalmente corneta quem foi chamado, mas quem que tira? Exato. E ele tá ali, né? Ele sempre vai assistir os jogos e tal, então ele acompanha o cara. E aí ele enxerga que é uma função, uma visão que a gente não tem às vezes, né? Ele vê o cara jogando ali e vê como ele vai jogar naquela função ou numa função diferente dentro da seleção dele. E a gente às vezes não tem esse olhar, né? Então ele sabe muito. Às vezes a gente vê, tipo, por números ou por um jogo ou outro que a gente assiste, mas, pô, ele tá ali acompanhando, e tem outros N olheiros, né? Em tudo quanto é lugar do mundo, sempre vendo isso aí, entregando relatório e vendo. Então, é difícil mesmo. Aí eu já discuti isso com o Rodrigo algumas vezes, acho que com o Rafa não. Fernandinho. Pra mim, esse cara não deveria nem ter tido 2 oportunidades. Teve em 2014, teve em 2018. Eu já acho que não deveria ter em 2014, então 2018 piorou. Aí entrou lá, fez um gol contra de cabeça. O Digol fala pra mim que é um dos maiores volantes do meio campo e de fato né? Sim. Teve durante muito tempo titular absoluto do Manchester City, agora voltou pro Atlético Paranaense. Mas eu acho que, vide Marcelinho Carioca, alguns jogadores são jogadores de clube, não são jogadores de seleção. Vocês acham que ele ainda tem chance de ir esse ano? Acho que agora já era, né? Acho que agora o ciclo dele na seleção acho que já se encerrou, até porque ele nem está sendo convocado mesmo antes de voltar para o Atlético, e acho muito difícil ele voar assim nesses últimos meses aí pré-Copa para ir. Concordo com você, eu acho que tem muito jogador na real que vai para a seleção e não consegue desempenhar o mesmo papel, talvez pela pressão, enfim, qual que seja o motivo. E eu também acho que o Fernandinho é esse jogador. Ele é muito mais craque no clube do que na própria seleção. Até o próprio Messi, né? Sofreu esse tipo de comparação durante muitos anos. Que, né, no Barcelona ele era o Messi, o melhor da história para muitos. E na seleção argentina nunca conseguiu desenvolver o mesmo papel. Então, concordo. Acho que o Fernandinho não deveria ter ido em 2018. Foi. Infelizmente ainda
por uma tá ficando mística, até né? vermelho ali, ó. Defensor assíduo do Fernandinho. Tem Fernandinho tatuado nas costas. Você viu aqui na Não, camisa, é tá assim saindo também. Dinho aqui, no final da tatuagem. Não é assim também, pô. Não, Ah. mas é que não tava falando em relação a monitorar, né, os jogadores, né? É o que a gente consegue ver, né, cara? Sim. Tipo, é o que o Tite consegue ver. Tipo, como eu falei, ele vai lá assistir o jogo e vê, puta, ó, o desempenho dele naquela função e, pô, é aquilo que eu preciso na minha seleção. E é o que ele consegue ver. Claro, ele vai botar pra jogar e tal, às vezes o cara não vai tão bem, mas aí, assim, eu acho que na seleção ele desempenhou um bom papel, mas ele foi muito marcado por essas falhas, né, por esses erros que, de certa forma, foi coletivo, né, que nem se a gente pegar lá em 2010, né, se não me engano, Felipe Melo, aquele gol contra, que o Júlio César errou lá, mas tipo Contra assim, Holanda. Holanda, então, foi mais um erro de comunicação ali, era o Júlio César gritar eu, né, pra sair na bola, ele não gritou, o Felipe Melo subiu também, pum, ele foi, né, socar a bola, o Felipe Melo chegou antes, cabeceou e entrou pro gol. Então são esse tipo de falha que é mais comunicação ali, dá pra entender também, né, um momento bem nervoso do jogo ali, que tava ali, principalmente em 2018, né, mas sei lá, no geral, acho que eu gosto dele, é um cara muito bom. No clube, realmente, eu acho que ele se sobressaiu. Concordo com essa questão, tem muito jogador que não consegue mesmo desempenhar, até porque são funções diferentes, né? Às vezes você vai jogar de uma forma mais solta, que nem o Messi, né? Se a gente pegar no Barcelona, ele era muito mais liberto, né? Ele flutuava muito mais ali do que na seleção. Na seleção tinha mais jogadores até mais de frente também, né? Que às vezes ele tinha que ajudar a marcar também, então tem toda essa questão que ele acaba sendo sacrificado, né, na seleção, mas Eu acho que faz isso parte, é uma né? questão mesmo que pega, né? A gente como torcedor, né? A gente não entende muito, ou não quer entender, na verdade, né? O olhar técnico e tático da coisa. A gente quer que os resultados venham, mas acontece muito. O cara vai jogar, por exemplo, o Messi mesmo na Argentina. Aí, por exemplo, no Barcelona ele tinha o Daniel Alves na melhor fase da carreira, que é considerado por muitos um dos melhores laterais. E aí você vai e recebe a bola do mercado na Argentina. Não me ajuda também, né? É complicado, Não, né? então assim... E ajuda a te ajudar. Exato. Então tem tudo isso. O cara jogava com o Iniesta e com o Xavi no meio. E aí, às vezes, ele vai jogar na Argentina lá e tem jogadores que não tem esse mesmo nível técnico. Sim. Não tem também a questão de jogar junto, né? De entender já o companheiro por conta de sempre estarem juntos. Então tem um monte de outras situações que a gente ignora, né? Por ser torcedor, mas que elas existem dentro do campo e dentro do clube, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Também estava olhando, eu estava pensando nessa questão do Tite já anunciar antes da Copa, 8 meses antes da Copa, que ele não vai ser mais o técnico, né? O quão maléfico isso pode ser na questão de contaminar elenco, de tipo assim, meu cara vai disputar uma Copa do Mundo e já sabendo que não vai estar ali, né? A gente sabe que o Tite ele sempre pisou em ovos na seleção e ele conseguiu resultado com isso. Sim. Ninguém pode questionar a efetividade dele. São pouquíssimas derrotas que ele tem. Se não me engano, 6. Nessa passagem que ele tem de quase 5 anos aí. Só que pisar em ovos tem a sua contraparte, que é você não conseguir grandes resultados, né? Conseguimos conquistar lá a Copa América 2018? Acho que foi. 18, né? Foi no Brasil. Mas acho que só, né? Teve primeiro lugar ali na eliminatória. Eu não sei, minha opinião. Eu acho que ele não se fosse sair, que saísse depois da Copa, sei lá, mantivesse ali. Não sei qual foi a estratégia dele. Vocês concordam com isso? Acho que isso pode ser um ponto negativo pra gente durante a execução da Copa? Eu concordo, cara. Eu acho que ele deveria anunciar, no caso, né? Que nem você falou, depois da Copa e não tão com tanta brevidade, não, né? Com tanta antecedência, assim. Acho que isso aí pode impactar um pouco. Não sei, né? Como, que é diferente, né? A comparação, né, de uma empresa com seleção, né? Porque, tipo, vamos supor, o seu gerente, né, comunica que vai sair um ano antes, tipo, às vezes você fica meio, né, sei lá, agora lá, tipo, todo mundo sabe, né, cara? Seja quem for aqui, uma hora vai sair. Porque ninguém fica pra sempre ali no cargo de técnico, né? Ainda mais da seleção brasileira, né, que é muito, muito criticado. Sempre tem essa questão de, será que tá na hora de mudar, de trazer um técnico estrangeiro, né, que é uma polêmica gigantesca, né? Talvez comunicar a diretoria, os executivos, né? Mas o elenco que eu me preocupo, a equipe, né? Fazendo essa analogia. Mas não sei, cara. Acho que vaza esse tipo de coisa. Eu né? acho também, concordo. Acho que vaza. Também concordo que acho que não Fica pra ele. meio desnecessário falar, mas assim, tem um outro ponto. De repente, também, se ele tem um grupo na mão, ele tem os caras ali pra falar, velho, meu último jogo aí, vamos dar a vida aí, velho. Todo mundo também. 110% que eu preciso.
porque pra gente encerrar da melhor forma esse ciclo aqui. Então tem esse ponto. Se ele conseguir trazer o time pra ele também e conseguir botar na cabeça dos caras o que eles precisam fazer, ele pode ganhar no ponto confiança. Mas eu também acho meio desnecessário avisar tão antes que ia sair. Não vejo risco, o motivo. Né? Tem esse pró aí também. Exatamente. Então... Mas depende de várias variáveis, né? De você conquistar ali. E, claro, tem aquelas mudanças, né? Sim. Não vai ser sempre aqueles mesmos jogadores que desde 5 anos que ele vai convocar sempre. Exato. Na Copa lá pode ser que aconteça alguma coisa, ele tem que convocar outra pessoa, aquele cara não tá fechado com o Tite, vamos dizer assim, né? E não vai dar vida ali pra ele, entendeu? No jogo. Vai dar vida fechado porque... com o Tite. Vai dar vida porque, pô, é Brasil, né, cara? Não tem como. Copa do Mundo não tem jogador, como. Né? Mas eu falo nesse sentido, tipo assim, a minha última Copa com o cara, meu último jogo com o Tite. Talvez acho que a base, né? Que é o time que ele tem já há vários tempos, com certeza os caras vão fazer isso por ele. Acho que ele é um cara que merece mesmo, por toda a trajetória que ele tem no futebol. Sem dúvida. Mas acho que um risco desnecessário, né? Ainda mais numa Copa do Mundo, 20 anos que a gente não ganha. Não tinha muita necessidade. Será mesmo que assim, a gente vive a era de transferências milionárias, né? Clube focando em criar jogador para vender logo para a Europa. Será que a gente está numa fase mesmo de falar que... Vocês sentem confiança que o cara que vai defender a seleção numa Copa ele vai botar o pé mesmo? Vocês sentem isso? Complicado. Se tiver que machucar, que machuque. Se tiver que... enfim. Eu não sei se eu consigo ter esse nível de confiança não, cara. Também sinceramente. Não, cara. Eu acho que já faz um tempo, né, cara, que... tem jogadores que às vezes pedem pra não ser convocados, né, cara? Tipo, cara, se você olhar pra trás, tipo 90, assim, pra trás, acho que nunca aconteceu uma situação dessa, pelo menos no Brasil, né? Fora, e até entre os clubes, né? Na época de 90 até o começo dos anos 2000 era muito fácil você ver um jogador que tinha 5, 6, 10 anos de clube. Sim. O Marcos, o Rogério Ceni, jogadores que passaram a carreira pelo mesmo clube. E hoje não existe mais isso. O cara troca pelo rival mesmo, na caruda, pula o muro ali e já tá lá e já era. Mas eu, sei lá, eu acho que na Copa, especificamente, sendo mais específico, eu acho que a galera não tira muito pé também, não. Assim, pode ser que, né, de repente, por exemplo, um exemplo é o Neymar, né, que foi muito criticado na temporada passada, por muitas lesões e tudo mais. Ele tá sendo o cara que chega primeiro no treino do Paris e tá indo por último embora, focado na Copa, não no Paris. Então, eu acho que, assim, é o título máximo, né, pro jogador de futebol... É a Copa do Mundo, então assim, acho que se o cara foi convocado, ele chegou lá também, difícil. Pela adrenalina de que ele está envolvido, difícil ele pipocar, por exemplo, não pôr o pé. Né? Pode ser que não tenha tanto amor à camisa mais e tudo mais como era antigamente, mas eu acho que na Copa em si, no evento, patriotismo patriotismo vai... Acho que pega um pouco mais, né? Que nem o Messi, né? No contrato que ele fez com o Paris Saint-Germain, ele colocou que a prioridade dele é a seleção. Então, se for convocado, ele vai. Se tiver não sei o que, ele vai. Tipo, a prioridade dele no contrato com o Paris Saint-Germain é a seleção. Então, tipo, ele fez questão de colocar isso. Porque eu acho que no Barcelona ele tinha alguma restrição nesse sentido, né? Tipo, amistoso? Amistoso. Você vai ficar aqui no Barcelona. Porque, assim, principalmente, acho que já é uma diferença, inclusive, dos sul-americanos para a Europa, principalmente, né? Existe uma questão financeira muito discrepante. Então, existem muitos acordos comerciais. Então, falar, nossa, convocou o Neymar para jogar lá não sei aonde, contra uma seleção nada a ver. Mas isso aí tá no acordo. Ele tem que ir, isso vale um dinheiro para a CBF. Então, os caras se preocupam muito com isso. Então, não tem como não convocar certos jogadores, eu acho. Verdade. Legal. E com relação ao substituto do Tite, quem que vocês imaginam? Assim, eu tava pensando esses dias... Não sei se eu traria alguém de fora. Não consigo acreditar muito que técnico estrangeiro, principalmente no futebol brasileiro, vá colocar uma metodologia que a gente precise. Sim. Não sei, vou polemizar aqui, tá? Vou dar minha opinião. Eu acho que deveria ser o Cuca. Acabou de voltar pro Atlético, mas... cara, é um cara que por onde passa consegue implementar a metodologia dele, os jogadores compram a ideia dele e tem resultado. Que não adianta, né? Colocar a metodologia e não sair do outro lado, né? Ele sai do outro lado. Tudo que ele entra para ser competitivo, para disputar título e acaba ganhando título mesmo. Ou vocês pensam em outra pessoa aí? Um cara que eu queria muito ver, que quase aconteceu, mas hoje em dia não tem mais como. Não, o Muricy, cara. Queria muito ter visto ele na seleção. E teve aquela época, 2009, se eu não me engano, né, do Fluminense. Só que ele quis cumprir o acordo, né, que tinha o Fluminense. E ele não saiu, porque foi no meio da temporada, no meio do Brasileiro, eu não me recordo agora. Mas eu achei que ele iria, mas não foi. Mas enfim, né? Já é passado, ele não é mais técnico, nem consegue ser, né? Por problemas de saúde, né? Mas eu concordo, cara. E inclusive me surpreendi, né? Com o acerto do Cuca com o Atlético Mineiro.
Ele falou que ia ficar um tempo off, né? Pois é, cara, acabou voltando. Palmeiras Sempre ele faz isso. também. No Santos também ele fez. Toda vez ele conclui um trabalho e ele... O pior é que é campeão, né? Sai campeão, pô, né? Vai disputar Libertadores, não sei o quê, né? Tipo, né? Você tem almejos, né, maiores ali quando você se torna campeão, né? Tipo, vou conquistar o bi, né? Ou vou conquistar outro campeonato que eu não conquistei nessa temporada passada e tal, mas não. O cara foi ali, tipo, o Palmeiras 2016, foi campeão brasileiro, não, vou parar, porque questão de família, não sei o que lá. Depois de 3 meses... Foi comentar a Copa. Eu lembro que ele foi comentarista do Sport TV. E aí passa 3 meses ele tá acertado com outro clube. Loucura. Parece que é uma estratégia pessoal de sempre querer estar em alta, né? Tem funcionado, que ele voltou pro Atlético, que é terceiro no Brasileiro, só tá eliminado da Copa só, entre aspas, da Libertadores? Libertadores vai jogar com o Palmeiras agora. A Copa do Brasil foi eliminado pelo Em relação Flamengo. a técnico estrangeiro, eu queria ver. Eu acho que assim, é algo que eu acho que precisava ter. Uma hora precisa ter. Mas assim, se fosse pra trazer os brabos mesmo, tipo um Klopp da vida, o Pep Guardiola. Agora se for pra trazer um mediano, põe um brasileiro mesmo aí, tá bom. Tipo o chileno do Santos lá, o São Paulo lá? São Paulo, você acha que não funcionaria? Não, acho que não. Não funciona na Argentina, ele sendo argentino. Você imagina com nós, os caras iam dar de mão nele dentro do vestiário. Verdade. Não, mas eu... mas no Chile foi muito bem. Não, né, é que eu acho que assim, cara, eu acho que o problema do Brasil é a pressão que existe por ser Brasil. Então, todos os técnicos, assim, com exceção do Jorge Jesus, que chegou e fez um trabalho no Flamengo, assim, fora da curva, em muito pouco tempo, assim, de resposta dos jogadores e tudo mais, cara, ninguém mais conseguiu. Todos os técnicos estrangeiros demoram um tempo, por mais que desenvolvam trabalhos muito interessantes, como é o caso do Abel do Palmeiras, mas sempre tem um tempo de adaptação. E o cara não vai ter isso no Brasil, entendeu? Ninguém vai ter paciência. Perde os 5 primeiros jogos da eliminatória lá e vamos ver se já não caiu, se o nego já não quebrou tudo aí. Não tem como. Infelizmente, o Brasil é assim. Então, acho que o brasileiro tem mais paciência com o técnico brasileiro. Como o técnico brasileiro também entende a cultura do torcedor brasileiro. Então, acho que por isso é mais fácil. E dentre os nomes que o Brasil tem hoje, eu acho que é o Cuca mesmo. Cuca. Não vejo outro grande técnico num grande Renato momento. Gaúcho? Não. Não? Não. Por quê? Campeão da Libertadores, recente. É que ele não treina, né, cara? Pelo menos. Ele é muito resenha, entendeu? Eu vi uma entrevista de não sei quem aí. Uma recente, né? Eu também não lembro quem que foi o jogador. O cara falou isso. O cara não treina. Tipo, é resenha, né? É motivacional. É só o motivacional. Mexe com o orgulho dos caras lá para os caras correrem. Lógico, pode dar certo, como deu no Grêmio, porque assim, você tem uma safra de bons jogadores, todo mundo sabe jogar, você também não precisa falar pro cara, toca aqui, ensinar o beabá pro cara, ele já sabe o que fazer. Então, se você motiva esse cara e deixa todo mundo à vontade, se você tem um time bom, provavelmente esse time vai chegar também. Mas numa Copa do Mundo não dá pra apostar só em motivacional, né? É o que a gente fala, né, cara? Se você for analisar, o Brasil hoje é a Série C, né, velho, dos jogadores. Porque a A e a B tá lá fora, entendeu? Então, tipo, funcionou com o Renato Gaúcho no Grêmio por conta disso, entendeu? O futebol sul-americano em geral, né? Não só o Brasil, né, tal com a Série C, né? Na Série A, vamos dizer assim. A elite do futebol brasileiro tá fora, né, do Brasil, então... Um tipo de técnico desse, né, um treinamento desse, vamos dizer assim, uma ideologia dessa, funciona aqui no Brasil e na Sul-América por causa disso. Por conta disso. Tipo, você vê hoje os principais argentinos, também chilenos, também estão fora. Ou estão aqui no Brasil, né? Nem lá eles ficam, porque qualquer dinheirinho ali que o Brasil dê hoje, os caras estão aceitando vir pra cá. Sem contar lá fora, né? Então, funcionou. Eu fui campeão da Libertadores e tudo mais por conta disso, entendeu? Mas num futebol sério, a nível de seleção... Acho que não funciona. Não dá. É só essa resenha. E pegando esse mesmo gancho então que você tá falando, você acha que o Abel Ferreira seria uma aposta? Na seleção? Porque é um cara que foi vitorioso, né? No seu clube, inclusive. Só que a nível de seleção seria uma... acho que ele não lembro de ter visto ele assumir nenhuma seleção. Acho que seria mais uma aposta do que efetivamente... Com certeza. São cenários totalmente também. diferentes, né? Sim, ele é muito novo também, né, cara? Tem muito que aprender. É um cara muito competente, né? Mas tem muito que aprender ainda. Não sei se ainda... Tá, de repente, uma seleção menor, né? Tipo, da Arábia, vamos dizer assim, não sei, né? E aí depois uma seleção... Porque, pô, é que nem o Rafa falou, né, cara? O Brasil é muito pesado, tem uma crítica, né? Não só nacional, né? Mas de fora também. Daria um belo de um corte agora, hein? Rodrigo Palmeirense Roxo... Abre aspas, Abel Ferreira tem muito que aprender. Cara, bicampeão da Libertadores. Não, tem que aprender muito. Menino novo. Mas é que nem eu falei em relação ao Renato Gaúcho, entendeu? A metodologia dele ali funcionou aqui no Brasil. Não foi campeão brasileiro só, né? Mas Gaúcho, aqui Gaúcho também, né? Só tem eles e o Inter, né? Praticamente. Mas assim, é um ponto a se discutir, porque o que acontece também, que eu enxergo.
todos os técnicos brasileiros que foram campeões pela seleção brasileira também nunca tinham atuado fora. Inclusive o Felipão, ele foi pro Chelsea, depois para Portugal, mas depois de ter sido campeão depois em 2002. de 2002, Então assim, ou seja, ele era um muito bom técnico no Brasil e daqui ele conseguiu aplicar a mesma metodologia para a seleção e a gente foi campeão. Depois tomamos 7 também, mas tá bom. mas beleza. Mas assim, então pode ser que de repente Sim, claro. possa funcionar, porque assim, né, a gente não tem na história tipo um cara que o treinador foi pra fora, aprendeu muito, fez tal coisa, treinou tal time, depois ele voltou pra seleção brasileira e fez dar certo. Todos saíram daqui mesmo, então acho que pode ser, é uma aposta, mas eu acho que poderia dar certo. São 3 cenários, né? E sempre, acho que sempre vai ser uma aposta. O primeiro cenário é esse que a gente está falando. Brasileiro, que já ganhou alguma coisa, brasileiro ou sul-americano, que já ganhou alguma coisa regionalmente, mas nunca em seleções. E aí você tem o cara, e aí eu vejo o exemplo agora do Joaquim Low, esse técnico que inclusive foi o que enfiou 7-1 em nós, né? Tá desempregado, só que também seria uma aposta, porque você imagina o choque cultural que não seria um Joaquim Low treinando a seleção brasileira. O cara que fez o Kedira fazer gol em nós, pode pôr ele aí que é bom, viu? Que fez o Cross acertar o único chute dele de fora da área foi no 7-1. Pelo amor de Deus, Kedira fez gol em nós, então ele é bom técnico mesmo. Mas também seria uma aposta, concorda Sim. comigo, seria o choque cultural. E o terceiro cenário eu esqueci. O que eu ia falar? De uma aposta? De um gringo muito, tipo assim, a nível internacional muito bom, tipo um Guardiola da Acho que vida. seria o Joaquim Low, né? Mas ele tá desempregado, né? Eu digo assim, você trazer um Klopp da vida, o cara tá, tipo, vários anos no Liverpool, sempre disputa, o Liverpool sempre chega, você trazer esse cara com esse peso. Tipo, um cenário de um cara fera, mesmo que gringo, né? Acho que o terceiro seria tipo o acaso da Bel. Um cara estrangeiro também, mas não com tanto... Não tão vitorioso a nível internacional, né? E com tanta experiência, né? Porque o Abel é muito competente no Palmeiras, está demonstrando isso, mas tipo, ele só tem passagem pelo Braga e pelo PAOK. E aí no Palmeiras é que ele foi ganhar os primeiros títulos dele, entendeu? É muito inteligente, fez todos os cursos lá disponíveis lá na Europa, de UEFA, de treinador e tal. Quando ele era jogador, ele estudou, fez faculdade também. Então isso traz muita bagagem para ele. Mas eu acho que ele tem que muito aprender, que eu falei, em relação às situações mesmo. No Brasil ele tá sofrendo muito com o Palmeiras ali, sofreu muitas críticas lá, apesar de ter sido campeão bem recente, né? Chegou no Palmeiras, já foi campeão da Libertadores, depois Copa do Brasil, enfim. Mas o Brasil tá ensinando muito ele, né? Com questão de arbitragem, calendário apertado pra caramba e tudo mais. Rotatividade de elenco, né? Pois é. Então ele tá aprendendo muito aqui, mas assim, pra nível de seleção é nesse sentido, sabe? Que nem eu falei, se ele pegar uma seleção menor, de menor pressão e pra aprender ali, beleza, mas Brasil, concordo com o Rafa em relação a crítica, né, que sofre não só do Brasil, mas também de fora, né? Que todo mundo fala, pô, vamos supor, né, que você assume um cara e não joga bem, é eliminado cedo de competições e tudo mais. Lá fora também, pô, o Brasil não é mais o Brasil, sabe? Cadê o futebol brasileiro? Vão ter esse tipo de manchete, assim, e o entendeu? Tite é criticado mesmo quando ele vence e quando não convence. Porque Exato, o futebol brasileiro é isso. O Brasil ele não tem que vencer, ele tem que convencer. Futebol joga bonito, né? Como é que você joga contra a Bolívia e não faz 7 mais, Exato, igual fazia nos anos 90? Não existe mais isso pro brasileiro. Então o brasileiro é meio mal acostumado, porque o futebol mudou. Né? Antigamente você ia pegar essas seleções de menores expressões, os caras eram dentistas e iam jogar, e era isso. Na Copa do Mundo teve, acho que a Islândia tinha jogadores que não eram jogadores profissionais, foram disputar uma Copa do Mundo. Então aqui era muito assim, mas o futebol evoluiu. Então hoje qualquer seleção tem lá os Inclusive de gol, saiu de lá, veio ser arquiteto na Yankee. Exato. Jogou pela Nova Zelândia. Então, tipo, hoje qualquer seleção tem um scout, tem uma equipe preparada, tem toda uma assessoria, um monte de outras coisas. Então não é mais igual antigamente, por mais que ainda tenha uma diferença no nível técnico, mas hoje em dia seleções de menores expressões conseguem fazer jogos competitivos contra grandes seleções. Um exemplo foi a Itália ficar fora da Copa do Mundo para a Macedônia do Norte. Pois é. Nossa, verdade, né? Então é isso. Ganhou a Euro há meses atrás e não conseguiu se classificar em cima da Macedônia. Então, inacreditável, cara. Exato. Porque hoje em dia o futebol mudou, né? Muito mais força física, tem uma outra série de coisas aí que contam. Assisti um filme na Netflix esses dias, não sei se vocês viram Arremessando Alto, com a Adam Sandler. Ainda não. Assisti. Ele fala uma frase pro cara lá que eu lembrei agora desse episódio que você falou, que a força de vontade sempre vai sobrepor o talento. Exato.
Com certeza. Tá aí o exemplo da Macedônia do Norte, bicho. Exato. Os caras entraram com a faca nos dentes, provavelmente, né? Dando a vida mesmo, jogaram tudo que podia e tiraram a Itália. Os caras. Tetracampeão do mundo. Exato. E campeão da Euro recente, né? Não foi nem que tá. Porque a Itália, nos últimos anos, teve umas seleções que não conseguiram classificar e tudo mais. Mas, assim, pegou a Itália nos últimos tempos, meio que no auge, né? E mesmo assim, tiraram os caras. Um cara que eu vejo com bons olhos, sinceramente não vi a imprensa apontando ainda, mas eu particularmente vejo com bons olhos, é o Mourinho. É vencedor, europeu, né? Fala espanhol, então tem uma proximidade de língua ali. Ele é português, né? O Mourinho é português. Português, então tem proximidade de língua ali. E não tá num clube top 1 do mundo aí. Vai estar num Tier 2 ali, que é a Roma, que nunca disputa, né? Então... Eu acho difícil um Klopp sair do Liverpool, por exemplo. Sim, o cara ele tem a certeza que nessa temporada ele vai disputar pelo menos uma semi de Champions, o cara sabe que vai chegar. Sabe assim, né? O planejamento tá no planejamento dele. É a expectativa. Mas o Mourinho não, cara. Tipo, com certeza. Ele sabe que se a Roma chegar, pode ser que aconteça, mas se chegar vai ser, né? Depende de várias variáveis. Então eu acho que é um cara que valeria, eu acho também. E eu acho que precisa disso, né? Foi uma coisa que começou ali com o Jorge Jesus e com o Sampaoli, principalmente, né? Que foram 2 técnicos estrangeiros que vieram e que, tipo, os caras conseguiram fazer, né, a coisa acontecer. O Sampaoli no Santos, o Santos um time, assim, mediano, que ninguém botou fé, chegou, foi vice né? do brasileiro e só ficou atrás do time do Jorge Jesus. Então, esse choque cultural também acho que é interessante para o Brasil. Porque outros técnicos que de repente estavam meio que acomodados e tudo mais, os caras começaram a pular também. Falou, cara, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão os gringos vão vir aí e vão atropelar. E a gente tem outros, né? O técnico do Fortaleza, o Vod, eu acho. Ele, Voivoda. Voivoda lá, ele é muito bom também. Então, assim, levou o Fortaleza para Libertadores e tudo mais, coisa que nunca tinha acontecido na história. Então, acho que é válido trazer, por isso que eu, naquela pergunta que você fez, né, em relação a técnico estrangeiro, eu acho válido, justamente para isso, para trazer uma mentalidade, né, pro brasileiro e pros jogadores brasileiros. Apesar que todo mundo tá lá fora, né, são mais profissionais hoje do que antigamente, mas eu acho que era interessante trazer. Sim, com certeza. E traz novidade, né, e os técnicos brasileiros se mexem também, né, tipo, tem os cursos da CBF aí, que acho que faz uns 5 anos mais ou menos, né, que eles experimentaram o Academy lá. Mas aí você vê o próprio Renato Gaúcho, né? Que sempre criticou, né? Não tem que estudar, não sei o que. Hoje, acho que o ano passado, retrasado, ele fez. Então, tipo, o pessoal tá tirando. É que tá tendo exigências também, né? Dos clubes, das competições também, né? Que os técnicos têm que ter, né? Os certificados aí de CBF. Lá fora, por exemplo, você não pode. Se você não tiver o certificado da UEFA lá, você não pode treinar os times lá fora. Pelo menos os tops, assim, né? Então, essa questão vai sendo mais vai pegando mais, aí vem cara de fora, traz uma metodologia diferente, dá certo, que nem ela falou, né? São Paulo foi vice pelo Santos, que foi mais difícil, né? Porque era um time com um orçamento menor ali e tal, e com o Galo foi o começo ali desse aporte financeiro alto aí, né? Mas foi o começo, então ele também foi complicado ali, mas conseguiu ser vice também. Então, depois que ele saiu, que aí começou, né? Veio Hulk, veio né, o pessoal todo lá, Nacho e tudo mais. Mas quando ele chegou ali, e ele é muito exigente quanto a isso, né? No Santos ele saiu por causa disso, né? Porque ele pedia e não contratava, pedia e não contratava. No Olympique de Marseille agora ele saiu também pelo mesmo motivo. Então, não contrata, ele sai, cara. Então, tipo, ele é muito chato quanto a isso, a base nunca é suficiente pra ele precisa de aquela base... Reforço mesmo, né? Aquela espinha dorsal, por mais que seja boa ali que tem no time, ele precisa de reforço, e ele quer. E tem os caras dele ali também, né? Tem aquele pessoal que ele gosta de contratar e tal. Então, se não trouxer, ele sai. Foi o que ele fez no Santos, mas conseguiu ser vice e no Galo também. E aí, em relação ao Voivoda, a moral que ele tem, né, cara? Porque ele tá indo mal pro caramba no Fortaleza lá, foi eliminado da Libertadores e tudo mais, mas tá em penúltimo no Brasileiro, se eu não me engano. Tem uma sequência de rebaixamento. Não saiu, né? Acho que desde o começo ele não saiu da zona de rebaixamento. Você vê quão difícil é o Campeonato Brasileiro, né, cara? O time que tava bem na Libertadores, apesar de eliminado, os caras estão penando no Brasileiro, né? Por isso que eu acho que quem tem que abrir o olho aí pra segundo turno, né? É o Corinthians, cara. Agora estão trazendo alguns caras aí pra banco, porque se o Corinthians não abrir o olho, bicho... porque não vai aguentar o calendário brasileiro é insano, né? Então os caras jogam quarta e domingo, aí às vezes o cara joga lá no Rio Grande do Sul na quarta-feira e no domingo vai jogar lá em Fortaleza, 3.000 quilômetros de diferença, tomou uma chuva no sul, joga num sol de 40 graus, é difícil. A logística do Brasil é difícil. É complicado. Então é muito jogador lesionado. São Paulo mesmo, né? Esses dias aí tá com 14 caras no DM, então assim, não tem técnico que aguenta montar time sem ninguém, né? Com certeza.
É complicado. Mas fico feliz que agora quem assumiu a zaga do São Paulo é o... Como é que é o nome dele? Ai, enfim. Deus abençoe meu São Paulo. Vai saber pra onde vai parar. Se eu tô citando o Corinthians que tá ruim, que tá em segundo, tem que abrir o olho, você imagina o São Paulo. Mas eu concordo com vocês. Agora, ainda terminando a questão dos técnicos, trazer um sul-americano seria talvez mais do mesmo, digamos assim. Ia conflitar, porque os caras têm um pensamento um pouco diferente. Então, talvez apostar em alguém mesmo do Brasil ou externo. Até porque o futebol sul-americano, esses técnicos, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu estava conversando com um amigo meu esses dias, talvez até falando em questão de Libertadores, cara, vocês não acham que está na hora de começar a trazer CONCACAF, MLS e o outro campeonato ali da América Central, né? Da América Central para Libertadores? Porque tá ficando muito distante, cara. Você pega os últimos 5, 6 anos aí, cara, é só Brasil. Eu concordo. O poder aquisitivo tá totalmente... Sim, é isso que eu ia falar, a questão financeira, né? Tipo, não é igual, por exemplo, acho que foi o Corinthians agora que, não sei se fechou ainda, mas eu tinha visto uma notícia que tava pra fechar com Fausto. Com o Fausto, que tipo, é o destaque do campeonato argentino, o cara vai vir pra ganhar, tipo, $35 mil, que é um salário extremamente baixo. Mas por quê? Porque na Argentina tá quase 10 o dólar, então é muito discrepante. Então, o Brasil, o real ainda, apesar de muito enfraquecido em relação à Europa e tudo mais, mas em relação à América do Sul, a gente tem um poder de compra muito grande. Então, os melhores dos outros países a gente traz pra cá. Então, fica totalmente... O campeonato fica muito desequilibrado, que é o que acontece. Pode ser que um argentino ganhe, um chileno, sei lá, pode, mas assim... todos os brasileiros chegaram de novo. Todo mundo passou da primeira fase. River e Boca acabou de ser eliminado, não foi? Exato. O Boca também foi, né? Foi. Então, tipo... Cara, não estamos nem nas quartas ainda, né? Exato. Já estão os dois fora, os dois maiores da Argentina. E aí tem vários brasileiros já... É difícil. Então, assim, eu acho que valia a pena trazer, pelo menos para tentar trazer competitividade pro campeonato mesmo. Porque, querendo ou não, principalmente a MLS tem um poder aquisitivo maior, né? Bem grande. Tem jogadores de renome que vão jogar lá, tipo... E estão lá até hoje. Jovinko... Guerrar, né? Acho que o Bale, né? Chegou agora. Tá no mesmo time do... O zagueirão italiano lá, esqueci, careca. Chiellini. Tá no mesmo time do Chiellini, então tipo, vai ser que ainda, tipo, a MLS, apesar do dinheiro, eu acho que eles ainda não conseguiram se tornar um mercado tão atrativo, tipo, pra jogadores mais novos. Competitividade, né? Tipo assim, o cara vai pra lá, mas vai no final de carreira, depois que ele já ganhou tudo. É difícil. Ou você vai pegar jogadores desconhecidos também, que é o que acontece, né? Ou jogadores da base que estão subindo, alguns jogadores do Brasil foram vendidos pra lá e tudo mais. Eu acho que... Cara, a MLS eu não sei, mas se eu não lembro se foi o último ano, mas 2015 teve os times do México, né? Ainda estavam na Libertadores. Já teve isso. Não lembro disso. Mas aí acho que 2016, se não me engano, parou, não recordo por quê. Talvez pela CONCACAF mesmo exigir alguma coisa, não sei. Ou até calendário, né? De repente a CONCACAF mudou, não tenho certeza. Porque, se não me engano, a MLS ele segue o mesmo calendário europeu. O México eu não tenho certeza, mas acho que só o Brasil tem um calendário próprio, né? Porque o México, Argentina, Chile, todos ali tem um calendário igual ao do... Verdade, do Tigres europeu. é do México, né? Exato. Eles jogaram, né? Eu lembro que ele... Teve um time que jogou... foi até o... Acho que foi a semi com o próprio Atlético Mineiro. Foi o ano que eles foram campeão, 2013. Foi um time que jogou contra o Palmeiras também, esqueci o nome. Putz. Mas é um cachorro, assim, o distintivo deles. Mas esqueci agora. Eu lembro até do patrocínio, era aquela Tecate, né? Que é aquela cerveja mexicana. Mas eles participavam acho que até 2015, se não me engano, depois... Eu não me recordo agora, mas depois parou. E você vê isso também nos próprios técnicos, né? Os caras, tipo, vazam muito rápido de lá, né? E é uma pena. Teve o Tigres, o próprio Tigres, né? Que eu esqueci o nome. Não é Tiquinho, mas é um apelido, assim. Que o cara tava há 20 anos lá, cara, no Tigres. Só que foi mandado embora esses tempos aí. Do Tigres. Eu esqueci, era um brasileiro que tava, 20 anos técnico, lá. Né? Então é um time, cara, que tinha aquela filosofia ali, né? Tanto que eliminou o Palmeiras no Mundial 2020. Mas esse cara tava 20 anos aí, acho que ano passado ou esse ano que mandaram ele embora e pegaram um técnico mexicano mesmo. Acho que resolveram mudar lá um pouco as coisas, né? Depois de 20 anos. Mas é um cara que tinha moral lá também, mas não aguentou também a pressão. E com relação à tecnologia, a Copa de 2018 foi a Copa que introduziu o VAR, né? Que está sendo amplamente utilizado aí em todos os campeonatos, inclusive aqui no Brasil. Polêmica
do Renan. Acho que mal utilizado, Com certeza. porque No Brasil dá até medo. você tira totalmente a autoridade do árbitro em assuntos que não deveria interferir, interfere. Mas enfim, foi uma tecnologia que a Copa de 2018 trouxe e ficou, pelos seus altos e baixos aí, mas ficou. E para esse ano, vocês acompanharam alguma coisa? Será que vai ter alguma coisa de novidade aí? O que a gente viu, o que eu vi, né? Até comentei com o Rodrigo antes da gente começar aqui, foi em relação ao impedimento. Vai ser semi-automático, pelo que a gente estava vendo. Vai ter uma tecnologia nova para ser mais rápido e mais assertivo as decisões de impedimento. Porque querendo ou não, por mais que existe a tecnologia, mas no VAR, como a gente utiliza aqui, acaba ficando na mão do fator humano. Então, o cara que traça a linha ali, ele está traçando, ele pode errar ou pode, de repente, na interpretação dele, entender que o ombro, o braço, o dedo está mais para lá ou mais para cá e aí acaba interferindo no resultado. Então, espero que seja uma tecnologia que funcione e que fique assim como o VAR, né? Apesar de, principalmente no Campeonato Brasileiro, ter muita polêmica envolvendo o VAR, mas em vários jogos também foi de extrema importância, né? Para ser justo nos resultados. Então, tomara que dê certo. Eu acho que é muito importante isso, porque, cara, eu fico louco quando tem um impedimento, é claro, mas o juiz não levanta porque ele tem que deixar seguir, porque se for gol, aí sim ele levanta, e depois que verifica, né? Se ele viu que foi um impedimento, para cara, o lance, né? É muito claro. Aí, tipo, às vezes sai uma lesão. Tem que deixar seguir o lance. Alguém dá um carrinho lá, dá uma lesão lá, e é um lance que não precisava existir. Não tava valendo. Porque tava claro que tava impedido. Eu acho que no Brasil também o que é chato é os caras ficarem procurando situações. Então, assim, foi uma dividida há 50 segundos atrás, a bola rodou, voltou, saiu o gol. Ah, não, vai voltar 1 minuto atrás lá, porque no primeiro lance lá alguém dividiu e a dividida foi faltosa. Acho que tinha que ter, tipo assim, regressa 20 segundos, regressou, beleza, não tem nada nesses 20 segundos. 20 segundos você teve pro seu time se organizar pra correr atrás, pra fazer alguma coisa. A não ser que for um cenário de contra-ataque, senão... Só que também é complicado, né? Porque se o árbitro errar e ele deixar seguir o lance e ser gol, foi anulado incorretamente, né? E aí tem que prevalecer a do campo, né? Porque para na hora, né? Por exemplo. Que aí, acho que uma coisa que vai ser legal dessa Copa é a experiência do VAR, né? Porque lá em 2018 era muito recente, tinha várias situações que os caras não sabiam o que fazer e tal, tinha a lentidão também na verificação ali, né? E que nem você até falou, né? No Brasil tá ridículo, né? A execução do VAR em si, como ele é aplicado, mas você vê lá fora, a Premier League mesmo, segundos os caras já validaram, já fechou, e muitas vezes o juiz não precisa ir lá ver. A própria cabine lá já decidiu, cara, isso tá claro, é isso, fechou. Anulado ou tá pênalti, ok. o que for, até algumas então segundos, já fechou. Dificilmente o cara vai na TV lá ver. Só em casos muito extremos, muito polêmicos, assim, porque quem tá lá no VAR é árbitro também, então ele tem o conhecimento ali de aplicar, né, a regra ali. E também foram criadas regras do VAR também, né, nesse tempo aí, então acho que isso vai trazer muitos benefícios. Com certeza uma coisa que a Europa deve fazer de diferente do Brasil é ter menos gente na cabine do VAR, né? Porque aqui no Brasil parece uma feira. Né, cara? Cada um tem sua opinião. Você pega aqueles áudios do VAR aqui no Brasil, nossa senhora. Eu acho que isso que dificulta, né? Porque assim, se você tem um juiz de campo e um cara no VAR, por exemplo, beleza. Olhei e falei, agora se tem 5 caras olhando o mesmo lance, cada um vai opinar de um jeito. Ah, foi falta, não foi falta, outro vai achar que é pra amarelo, outro vai achar que é pra expulsão. E aí fica aquela farofa e depois sobra ainda pra arbitragem. Uma coisa que eu vi agora... não dá pra dizer extra-campo, né? Mas não tá tão ligado a arbitragem, né? Vamos dizer assim, esse tipo de coisa. Mas eu vi que em 2018 acho que já teve, né, o smartwatch, né, do juiz. Então ele tinha muito acesso ali às informações de forma mais rápida ali. E nessa vai continuar isso, obviamente, né? Mas com algumas melhorias. Mas as camisas das seleções também vão ter... esqueci o nome, mas aqueles tipo eletrodos assim, sabe? Que vão... fazer esse monitoramento também. Acho que vocês conhecem, né? Tipo, antigamente tinha aqueles... parecia um sutiã até, né? Que é o cara tem um dispositivo aqui atrás que monitorava isso. Sim. E agora as camisetas vão trazer isso daí, todo esse acompanhamento ali da saúde do cara. Então vai evitar, né, também muitos acidentes ali, né? Vamos dizer assim, né? De taquicardia ou alguma coisa assim, né? Mal súbito, né? Que já aconteceu anteriormente aí. E uma outra coisa legal também que eu vi é que aí muito motivado pelo local da Copa, né? Que é Dubai, que é calor pra caramba, né? Aquela área ali é bem complicada quanto a isso. Mas, cara, o sol é algo que impacta muito, né? O calor em si, né? Então, eu Inclusive estão colocando isso como uma vantagem pro Brasil. Também tem essa questão também, né, cara? O europeu vai sofrer e o brasileiro vai estar mais... Nunca jogaram na Bolívia 3 mil pés e quer reclamar do calor. Deixa eles tá de sacanagem. Pois é. Deixa eles suando a nuca lá. Vai ser complicado, vai ser um fator bom. E jogar no frio da Europa que é bom pra nós, né? Pois é.
Mas aí, em relação a isso, eles vão colocar uma tecnologia lá que vão ter uns drones que vão jogar, acho que hélio, se eu não me engano, vão criar nuvens, cara, pra poder tapar um pouco o sol e tal, e gerar um conforto um pouco maior no momento dos jogos. Ali. Fora então, os estádios extremamente climatizados, né? Nem fala. Tomara que dê pau nessa nuvem aí. Chova. Todo mundo passe calor lá, só para o brasileiro ter vantagem competitiva. Algumas coisas não vai ter como evitar, mas realmente os estádios vão ser refrigerados, né? Vai ter a questão dessas nuvens artificiais aí. Isso aí é desculpa de quem tá com medo já. Não, Toma porque banho no chuveiro. todo lugar, geograficamente, vai prejudicar uma outra seleção. Por exemplo, as seleções africanas, que é um continente que tem muito calor. O cara vai jogar na Europa maior frio, pra ele também é prejudicial, entendeu? Agora que é o contrário, agora é ruim. Agora... Apesar que os brasileiros também estão acostumados, né? Estão jogando sempre lá na Europa. Os africanos também, né? Os melhores também estão lá, né? Mas realmente tem o habitat natural, né? Estão acostumados, né, com o calor e tal. A gente, os africanos, e enfim, mas são várias... E lá, cara, acho que é muito... Os caras têm muito aporte financeiro também, né? Então, a maioria das coisas são importadas, eles não conseguem produzir nada ali. Tem essa questão, não tem... nuvem aqui, vamos fabricar a nuvem, então. Não tem praia, vamos criar aqui aquela da Palmeira lá, né? Pelo amor, é um complexo gigantesco lá. E os estádios também nem se fala, né? Aliás, é um ponto importante também, né? Porque será que vai ser igual os elefantes brancos do Brasil? Porque quem que joga lá, né? Não sei se tem tanto time assim pra utilizar esses estádios aí. Eu não acompanhei muito, não sei se foram... eu acredito que tem, cara. Porque né? aquele lado ali tem bastante time, né? Que leva, inclusive, muita gente por conta da questão financeira pra lá. Vocês estão jogando efetivamente, não sei. Mas eu acredito que deve ter. É que o Brasil, eu não sei se foi... como era a Copa do Brasil, né? Espalhou muitos estádios pra alguns estados que realmente tem clubes que jogam Série D, às vezes nem tem calendário pro ano inteiro. Então acabou que... E fora, esses times não têm condições financeiras de bancar, né? A gente viu aí até o Maracanã esses tempos atrás lá, antes de conseguir a concessão. Tava tudo zoado também, porque nenhum clube do Rio queria bancar a manutenção do Maracanã. Então, é complicado. Aí, no Brasil, infelizmente, aconteceu. Tem vários estádios abandonados. Infelizmente. Né? Isso é uma polêmica mesmo. Senhores, muito bom falar com vocês hoje. Querem falar mais alguma coisa? Não, prazer novamente estar aqui. Foi muito bom essa resenha. Só agradecer mesmo pela oportunidade aí. Sempre bom estar falando com vocês nessa resenha aí. E é isso aí, vamos pra cima. E foi resenha mesmo. Como eu falei no começo, a gente quer mostrar, né, para vocês que os nossos colaboradores, né, da Yankee falam desde assuntos mais complexos até temas mais softs, né, como foi esse aqui hoje. Espero que vocês estejam gostando do Yankcast. A gente está chegando aqui nessa 20ª edição, né, a segunda nesse novo formato. Agradeço a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí de novo a participação de vocês, em terem topado em bater esse papo aqui conosco. Espero que não seja o último. Quero ver vocês aqui de novo. Como o Danilo Gentili fala, esperamos vocês aqui de novo. Então, é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido aí. Um abraço e nos acompanhe. Até a próxima. Um abraço. Abraço, valeu.